Primeiro exercício aqui, ó. Em um recipiente adiabático, né? O que significa um recipiente adiabático? É aquele que não troca calor com o meio exterior. Juntamos 2.000 gramas de água a 22 graus Celsius. Depois vou misturar 400 gramas de mercúrio a 60 graus Celsius e uma massa M de certa substância X a 42 graus Celsius. Determine o valor da massa M, sabendo que a temperatura final do equilíbrio térmico é 24 graus Celsius. Aí foi dado aqui, ó, o calor específico do mercúrio é 0,033, o calor específico da substância X 0,113 e o calor específico da água 1 caloria por grama Celsius. Então isso aqui é continuidade, tá, da matéria que a gente viu. Então lá, o que a gente fala? Se você misturar os corpos, tá? Então está sendo misturado a água, o mercúrio e essa substância. Tudo isso é igual a 0. Então vamos lá para a água. Quanto que é a massa da água? 2.000. Qual que é o calor específico da água? 1. A água variou de quanto? 24 menos 22. Ó, onde que está o 22 aqui da água? Ó, temperatura da água 22. Então, afinal, 24 menos 22. Mais a massa do mercúrio, 400. O calor específico dele foi dado. Pessoal, observa que esse 24, ele é final, tá? Então, ele vai ser final para todo mundo. 24 menos 60. E do outro a gente vai ter a massa, que eu não conheço, calor específico e a variação da temperatura. Então, tudo isso aqui foi dado no problema. A propriedade que a gente usa é aquela que ele é termicamente isolado, então as trocas de calor vale 0, certo? Então, a hora que eu faço aqui, ó, 200 vezes 1, 24 menos 22 vai dar 2, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 2.000, 4.000, mais 400. A hora que você faz essa multiplicação aqui, vai ficar negativo, ó. Devo 60 e pago 24, vou ficar devendo um valor, que multiplicado por esse restante dá isso daqui, menos esse valor aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma equação de primeiro grau, né? Então, aqui, ó, o que é menos... O que é a letra que eu não conheço, eu vou deixar de um lado. Então, na hora que eu faço as transformações, eu vou ver que a massa da outra substância tem 1.472 gramas, certo? Um outro exercício aqui, ó, que fala... Só um minuto. O outro exercício fala assim, ó. Em um calorímetro de capacidade térmica igual a 20 calorias, então o C dele é 20 calorias. Vai ter 200 gramas de água a 90 graus. Obtenha a massa necessária de alumínio que está a 20 graus, capaz de fazer a água esfriar até 70 graus. Então vamos lá, ó. O calor específico da água é 1. Calor específico do alumínio, 0,2. Então foi dado esse valor, tá? Esses valores dos calorímetros, né? Dos calores específicos é dado. Então, aqui do calorímetro, eu tenho que a capacidade térmica vale 20, a variação de temperatura de 90 na inicial, chegou em 70 na final. Da água, calor específico da água, a massa da água e a variação da temperatura. Do alumínio, eu tenho calor específico do alumínio, não conheço a massa e tem as variações de temperatura. Quando eu jogo isso daqui... a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do alumínio, eu vou ter isso igual a 0. Então vamos lá, ó. A capacidade térmica, o que é capacidade térmica? Eu utilizei aqui do calorímetro capacidade, né? Então ela é o que vai ser o C vezes a variação de temperatura. Tá? Lembrar daquela outra fórmula antiga nossa, que é a fórmula aqui, né? Que ela fala que a capacidade
olha lá, vai ser o quê? A quantidade de calor vezes, ó, a quantidade de calor é igual a capacidade vezes a variação de temperatura. É essa fórmula aqui. Então, eu vou precisar usar ela, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Então, nesse caso aqui, eu vou desenvolver toda a minha fórmula, né, ó? Então, quantidade do calorímetro, a quantidade da água, quantidade do alumínio. Tudo isso é igual a 0. Então, quando eu faço os cálculos, né, a respeito disso daqui, eu vou ter, então, equações do primeiro grau e eu vou encontrar o valor da minha massa. Logicamente que aqui no livro tá resumido, mas aí você tem que fazer a distributiva, né? Tem que fazer os cálculos certinhos aqui para eu poder chegar, né? Agora, esse exercício 7, né? Então nós vamos determinar a temperatura de equilíbrio térmico do seguinte sistema. Então, em um calorímetro, né? Então aquele recipiente que não deixa escapar o calor, que não deixa haver a troca, de capacidade térmica, ó, igual a 30 calorias por grau Celsius, a 100 gramas de água a 10 graus Celsius. E depois são adicionados mais 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então aqui, gente, observa que ele coleta os dados, né, do calorímetro. Quem que é a capacidade térmica do calorímetro? 30. Quem que é a variação de temperatura? Eu não sei. Da água, ó, calor específico da água foi dado. A massa, 100. Temperatura também a gente não sabe, né? E a mesma coisa aqui da água fria e da água quente. Calor específico, massa e temperatura. Quando eu faço, ó, calor do calorímetro, quantidade de calor do calorímetro mais quantidade de calor da água fria mais quantidade de calor da água quente, tudo isso é igual a 0. Lembrando que nessas trocas, tá? Pode ter vários corpos, tudo vai ser igual a 0. Quando no calorímetro eu tenho capacidade, então quantidade de calor vai ser capacidade vezes a variação de temperatura, mais o que vai ser a quantidade de calor da água? C é MC, um macete, né? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A temperatura aqui, ó, ela vai ser uma só. Por que é o T? Ela chegou no equilíbrio térmico, né? Então eu faço isso da água quente e da água fria. Gente, desenvolvo os cálculos aqui, ó, que eu faço. Vou fazer de uma forma direta. Eu vou chegar na minha temperatura nesse valor, 31,7 graus. Vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Pessoal, eu vou tentar fazer assim, gravar, tá, a aula, porque teve um aluno do terceiro que me ajudou a falar e falou que a lousa, ela fica um pouco embaçada, tá? Então eu tô tentando fazer aqui da melhor forma possível para vocês, pra gente tentar. É um vídeo de 8 minutos, eu vou tentar editar ele aqui. Certinho, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até daqui a pouco.